Olá, eles são organizadores de coletâneas literárias. Eu vou conversar com os escritores Paola Giometti e Leandro Schulay. Não saiam daí. Hoje eu estou muito em casa aqui no Em Contexto, porque eu trouxe duas pessoas aqui que vão me fazer me sentir mais em casa ainda, que são os escritores Leandro Schulay e Paola Giometti. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, você? Tudo bem. Eu digo que eu estou em casa porque não é novidade para ninguém aqui. Eu sou editora Andros Editora. Eles fazem um serviço para a Andros Editora e a Andros Editora é patrocinadora desse programa, então a gente está muito em casa aqui. E o assunto vai ser coletâneas literárias, que são os trabalhos que vocês fazem, não é isso? Eu queria saber, antes de qualquer coisa, como é que você começou a sua carreira, Schulay? Por que você quis se tornar um escritor? Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo o programa e dizer que comecei minha carreira como escritor jovem, né? Aos 19 anos. Ano passado, então. Não, pô. Você tá com quanto hoje? Quase 30, 28. Ô, louco, tá faltando barba aí, Schulay. Mas eu fiz, né? Pra ficar bonitinho. Então, tá bom. Já você deixa a sua. Não, a minha é pra ficar pra parecer mais importante. Eu tenho essa barba aqui desde os 18 anos. Caramba, não. Só pra parecer. A minha só cresceu depois dos 20. E aí você começou bem jovem? Isso, eu comecei jovem, eu publiquei meu primeiro livro, comecei a escrever com 19 anos e publiquei o meu primeiro livro aos 23. É uma série que chama O Vale dos Anjos, o Torneio dos Céus, e quando eu publiquei o meu livro, eu percebi uma necessidade muito grande de divulgar, fazer eventos, de apresentar meu trabalho, e eu fui conhecendo outros autores, fui conhecendo outras categorias literárias, quando eu me deparei com antologias, inclusive com você, inclusive com o pessoal da Andros. E eu fui conhecendo quem eram os autores, os títulos, como eram organizadas, e eu percebi que não tinham antologias românticas, antologias de amor. Então foi quando eu vi que tinha uma possibilidade muito grande, porque o brasileiro gosta muito de romance, gosta muito de livros de amor. Os livros são muito bem vendidos nas livrarias. Então eu falei, poxa, esse é um tema que o brasileiro gosta, vive. Todo mundo tem um grande amor, todo mundo gosta. Ou teve. Ou quis ser, não conseguiu. Ou tá sofrendo por um. É. Então por que essas histórias não podem ser contadas? Então eu aproveitei que era uma necessidade minha de estar divulgando meu trabalho e comecei a organizar essas antologias românticas. Legal. E a Paola? A Paola é minha esposa, viu? Pra quem não sabe, ela é minha esposa. Novidade. A Paola começou bem jovem, né? 11 anos. Na verdade, o primeiro livro que eu escrevi foi com 9, mas eu publiquei meu primeiro livro aos 11 anos. Que é aquele... Noite ao Amanhecer. Da editora Cassandra Rios. Cassandra Rios. Bem antigo, né? Faz um tempinho. Muitos anos aí. Razoável. E aí você foi tentando escrever cada vez mais, gêneros diferentes, literatura fantástica também você escreveu, mas publicar mesmo, profissionalmente, foi com qual? Então, profissionalmente, foi O Destino do Lobo, que eu publiquei no ano passado. Né? Mas desde os 11 anos eu tenho escrito diversos gêneros literários. E você gosta mesmo de literatura fantástica? Literatura fantástica e literatura que envolve ecologia, para envolver o público infantil também. Legal. Gente, eu queria falar com vocês sobre contos. A Andros trabalha com contos, também com um pouco de poemas, mas a maioria são contos. E ela já se mantém há 11 anos publicando somente contos. Então, quer dizer, é um gênero que agrada as pessoas, né? Também mais fácil de publicar também. Mas por que agrada tanto? A que se deve isso? Por que vocês acham que escrever contos é mais fácil do que escrever romances? Ou há a sua complexidade distinta? Como que é? Olha, eu leio muitos romances e agora os contos. E eu percebo que tem um pouco de dificuldade nos dois, né? Eu não diria que um é mais fácil ou outro é mais difícil. Depende do seu objetivo. O conto, por um lado, ele é mais fácil porque ele é mais curto. Então você tem mais rapidez em estar criando a sua história. Porém, a gente fala que menos é mais. Então não tem como você criar uma história curta sem esquecer dos elementos necessários para ter uma história bacana.
E para você colocar, o que a gente precisa, os personagens bem desenvolvidos, uma boa trama, um bom clímax, um bom final, você ter aquele final surpreendente, aquela coisa bacana que prende o leitor, você precisa fazer isso em poucos caracteres, é muito difícil, porque a chance de você se perder é muito grande. E o leitor, se ele não gostar do teu conto, normalmente os livros de antologias têm muitos contos, ele vai até esquecer quem é você. Então, para você se destacar num livro, numa antologia com diversos autores, você tem que fazer algo muito bom e com muito pouco texto. Já o romance, ele é longo, então você também é perigoso porque é muito texto, você tem que ter várias passagens, você tem que ter uma construção bem feita do que você quer fazer. Só que você tem tempo para isso, então você vê que tem essa dualidade entre os estilos. Você concorda? Eu concordo. Eu acredito que o mal de um escritor iniciante começar escrevendo livro, um livro, né, longo, é porque ele pode se perder naquele número de páginas e o foco da história dele ficar ali num oceano de frases, né? Então, se ele escreve um conto, ele consegue com mais facilidade localizar qual o objetivo, se ele vai ter um final surpreendente. Eu vejo que esse é o lado positivo de escrever um conto e começar por ele. Mas eu acho que ele tem, por um lado, não necessariamente ele é mais fácil, né? Vai depender Depende da pesquisa da também. pesquisa que a pessoa fizer, com certeza. E de várias leituras também. Isso. Né? O Edgar Allan Poe falava que um conto ele tem que ser lido numa assentada, ou seja, é o tempo de você sentar, ler a história inteira e se levantar. Porque se você cansar de ler a história e colocar um marcador de página ali, quer dizer que o conto já não funcionou. Exato. Só que é muito engraçado que o Edgar Allan Poe ele escreve uma história chamada Os Crimes da Rua Morgue, o Assassinato da Rua Morgue, depende da tradução, que é um livro inteiro, que é um conto. Então ele é contraditório nisso. Mas outros autores costumam dizer isso também, né? Que tem que ter uma unidade de efeito, tem que ser muito curto. O Chekhov falava que, Anton Chekhov falava que se você, na descrição, no começo de um conto, você coloca uma espingarda na parede, você descreveu a espingarda. No meio ou no final alguém tem que disparar a espingarda. Exato, não pode ter algo sobrando ali, né? Exatamente. Acontece muito isso de terem espingardas nos contos que vocês recebem e elas não serem disparadas? Acontecem Razoável. e esse muito personagem também, que não tem importância para a história. Então, o autor fala, João saiu na rua e encontrou seu amigo Pedrinho, e o Pedrinho nunca mais aparece. Então, para que encontrar o Pedrinho? Isso foi importante para ele na história, nesse conto, nessa trama? O Pedrinho teve alguma função ou só encontrou por encontrar? Se só encontrou por encontrar, para que existir esse encontro? Economiza caracteres e segue. Às vezes, é engraçado que às vezes o Pedrinho é importante não para a história, mas para o próprio autor. E o autor às vezes não percebe que depois que ele publicou a história deixa de ser dele, né? Então Já aconteceu também de esquecerem do personagem. começa Ele tá ali, mas de repente, o que aconteceu com ele? Então, desaparece completamente. é aquele personagem que seria dispensável também, nesse caso. Entendi. E vocês trabalham com esses textos, eles chegam para vocês, os textos que vêm pelo site da Andros, chegam diretamente para vocês, e aí vocês têm que fazer aquela primeira leitura. Sim. O pessoal peca um pouco ainda nas descrições? Peca nas descrições. É muito engraçado, que assim, os textos chegam diretamente para mim, e eu sempre fico muito feliz quando chega o conto, sabe? Parece que eu fico dando F5 a cada 5 minutos, assim. Chega conto. E aí tem hora que vem um monte, eu falo, caramba, e agora? Como me organizar? E só de bater o olho, não preciso nem ler o conto, só de bater o olho já tenho uma noção do que o autor fez. Porque a maneira como ele estrutura e essa questão de descrição, tem os dois lados. O autor que exagera na descrição, quer fazer um Senhor dos Anéis num conto, e tem autor que simplesmente ignora, assim. Você lê o conto, não sabe de nada, não sabe nem onde ele está, nem o que ele está fazendo, e precisa disso. Então, tem um pouco desses dois lados. Não sei se a Paula tem esse problema. Então, eu percebo que quando eu recebo, né, os contos, tem alguns... porque o tema que eu estou trabalhando, como é distopia, então tem um pessoal que gosta muito de falar sobre tema meio futurista, né? Então, às vezes tem um conceito bioquímico, biológico, físico, enfim, que as pessoas querem,
de escrever, só que elas se perdem naquele conceito, né? Então elas querem descrever para parecer algo, às vezes até com mais bagagem. Para parecer mais sofisticado. Mais sofisticado. Só que faltou pesquisa para ela ter condições de expor aquilo de forma que até um leigo possa entender isso que você ou falou, faça sentido. Isso que você falou, tem um técnico, uma história famosa de um técnico de foguetes da NASA, que era poeta. E aí o pessoal falava assim, mas é tão diferente, tão uma coisa da outra, como é que você consegue? É muito simples. Eu tenho que falar para as pessoas coisas, né, no meu trabalho de engenheiro de foguetes, quando eu vou dar alguma entrevista, eu tenho que falar coisas que ninguém entende de uma forma que todo mundo entende. Quando eu escrevo poemas, eu tenho que falar coisas que todo mundo entende de uma forma que ninguém entende, né? Então ele escreve de uma forma mais introspectiva e tal. No caso, para ser um trabalho legal, isso que você está falando, essas coisas mais difíceis, as pessoas entendem erroneamente que é mais sofisticado deixar do jeito que está ali. Eu acho que é mais fácil mastigar aquilo lá e mostrar um pouco mais de uma linguagem mais palatável, né? Se a pessoa quiser, inclusive, usar um termo técnico, eu até sugiro que use, por exemplo, um livro de ciências ou um livro de biologia no máximo, porque se for aprofundar o assunto, a pessoa acaba pecando, né? Ela se perde. Sabe o que eu percebo também? Que tem muito autor que, na verdade, queria fazer um livro. Então, como ele ainda não sabe como fazer, ele faz um conto baseado nesse livro. Só que como ele quer fazer um conto baseado no livro, ele acaba colocando elementos que para aquela história, aquele ponto que ele está colocando, não serve. Não vai servir no livro. Então eu falo, por que você está escrevendo isso? Porque eu quero fazer um livro. Tá, mas para esse momento da história não tem necessidade. Então, uma passagem, algum momento da trama, porque eu falo que o conto ele tem que ter um objetivo muito claro para quem está lendo e logo no começo. E ele tem que se permear em cima desse objetivo, não pode nada desfocar dele. Porque senão a história ela ganha um contexto que não é importante. Como você mesmo disse, o conto tem que ser lido numa sentada. Então você coloca um elemento que não permeia o objetivo, então não faz sentido. Então, e é bacana que os contos, quando ficam bons, eu já vi muita gente transformando os contos em livros. Aconteceu do livro Sede, que você organizou com Clóvis Fajardo. Era uma distopia, chamada um livro Sede, contos distópicos de um futuro sem água. Isso. As histórias se passavam em 2065. É uma distopia, né? Tá quase virando realidade. E em 2065. E esse rapaz, o Clóvis, ele pegou esse conto e ele adaptou para um livro que já lançou o livro, inclusive. Isso. Acontece muito. Lançou, acho que foi mês passado. Nossa, que legal. Mês passado. Recente. Olha, a gente vai continuar conversando depois de um recadinho pro pessoal aí de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Você viu? Você viu o comercial da Andrus? Quantos livros? Nossa. Daquele monte lá, quantos você organizou? Eu organizei 4 e agora estou organizando meu 5º. Certeza que foram 4? Foram. Corações Entrelaçados, Amores Impossíveis, Amor nas Entrelinhas e De Repente Nós. E agora Marcas Eternas. É o 5º livro. E a Paola vai ser o 2º livro. Isso, outrora. Me diz uma coisa, você já deu um panorama sobre isso, né, no comecinho, mas por que você acha que as pessoas têm necessidade de escrever histórias românticas? Porque eu lembro quando você veio me propor a ideia da antologia, eu falei, isso lá não vai dar certo, o pessoal escrever histórias de amor, não, isso vai, que vai. Aí eu pensei, nossa, esse cara vai me dar prejuízo, mas tudo bem, vamos lá. E a gente lançou a ideia do Corações Entrelaçados e deu super certo, um livro que deu quase 50 contos, as pessoas gostaram bastante, o Amor nas Entrelinhas, um livro grosso de quase 400 páginas. Por que você acha que as pessoas ainda hoje têm essa necessidade de contar histórias românticas? Olha, eu acho que de todas as antologias, todas as histórias que existem, eu acho que as histórias de amor são aquelas que mais mexem com a gente, porque a gente vive essas histórias, todo mundo. Eu, você, nossos pais, irmãos, amigos, qualquer tipo de pessoa, em algum momento vai se apaixonar por alguém, vai ter uma decepção, ou vai rejeitar uma outra pessoa. Então, eu acho que essa vontade, e a gente vê tanto isso, né? A gente é muito sobrecarregado disso na televisão, né? A cultura brasileira das novelas, as novelas são todas romances.
Então, o brasileiro já nasce, já cresce acostumado a ver novela, a acompanhar séries e tá lidando com isso. Então, você é bombardeado o tempo todo. Romance na novela, romance na vida real, romance de amigo, romance de pai, romance de primo. Então, acho que você acaba tendo, às vezes, necessidade de transpor isso, né? De contar essa história para alguém. Então, acho que quem gosta de literatura, quem gosta de ler, quem gosta de entretenimento, acho que a maneira mais, não é fácil, mas a maneira que ela tem mais familiaridade, mais elementos para criar uma história é através do romance, porque ela viveu, ela sabe descrever o sentimento do personagem porque ela sentiu, ou alguém muito próximo sentiu. Diferente, por exemplo, de até na distopia que você já tem que imaginar, você tem que elaborar, você tem que pesquisar, dá um trabalho maior, porque você não pode cometer erro, não pode destoar de uma coisa, de uma proposta que está sendo pedida. Romance não, sentimento. Eu não posso questionar o autor e falar que o que ele sentiu está errado. Porque ele que sentiu. Então isso que é legal, então é uma coisa muito pessoal. Então acho que é por isso que as pessoas se atraem tanto. Tem muitos autores que são fiéis, né? Desde lá do Corações Fiéis, Entrelaçados. depende de que ponto você está falando. Não são fiéis às antologias de amor. Ah, sim, as antologias de amor são. Olha, que eu me lembro, a Cláudia Mina participa bastante. Sim. Quem mais que participa bastante das antologias? A Cláudia Mina, o Ricardo Biasotto participa. Você tem a Evelyn Barbosa. E é sempre nessa, nunca muda de coletânea. Não, e eles gostam. E eu falo, caramba, não, vocês tiveram tantas histórias. Ou vocês tiveram muitos relacionamentos, ou vocês conhecem muitas pessoas que realmente, assim, e diferentes. Não é o mesmo estilo. Uma história é trágica, a outra já é cômica, é bem legal. Legal. E Paola, distopia, você vai organizar o Outrora. Outrora Contos Distópicos. Por que você acha que nesse momento da literatura, do cinema também, as pessoas têm buscado muito as distopias? Por exemplo, Jogos Vorazes, aquele Divergente e outras histórias. Por que essa moda... Aliás, você considera uma moda? Moda. É moda? É moda. Por que você acha que as pessoas estão gostando disso? Porque boa parte das distopias que saíram no cinema... muitas são voltadas para o público feminino e onde você tem como protagonista uma heroína. Então, por ter uma heroína, isso atrai mais um público feminino também. Bom, essa é uma opinião particular. Agora, as distopias se tornaram, eu acho que se tornaram pops, né? Poderia entrar hoje aí também como cultura pop, porque além de sair no cinema, você tem a publicação desses livros e vice-versa. E as pessoas estão buscando distopias, inclusive, mais clássicas, porque descobriram o que é a distopia e, a partir disso, estão buscando o Fahrenheit, o 1984. Você acha que as distopias de hoje elas devem para essas clássicas? Você acha que as clássicas são melhores e as de hoje são mais ralas? Então, qual que é a sua opinião a respeito? Assim, tem uma boa diferença, né? As clássicas, por exemplo, o Admirável Mundo Novo, que para mim é a que eu mais gosto. É do Huxley, né? É, do Huxley. Eles têm uma essência, uma base muito mais sólida. Ele explica a sociedade de uma forma que você consegue enxergar, inclusive se colocar naquela sociedade e comparar com a nossa, né? Agora, essas que são lançadas, né, agora, há pouco tempo, o foco não é necessariamente a sociedade, não é necessariamente os problemas da sociedade. O foco é a personagem enfrentar os problemas. Entendi. Então, é mais para um público juvenil. Eu acho que antigamente o foco da distopia era assim, olha, se a humanidade continuar desse jeito, vai acontecer isso. É um alerta. É um alerta. Agora não, tipo... é como se você criasse um personagem, um núcleo e o jogasse num outro cenário. Né? Então vamos para o pessoal de casa aqui, vamos dizer algumas distopias que valem a pena serem lidas ou então às vezes até assistidas também. Vamos lá, tem 1984, Fahrenheit, Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo, que é demais. Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos, que é ótimo. O que mais? No cinema, recentemente, o Mad Max.
o Mad Max. Mad Max. Saiu Maze Runner também, Maze Runner. o livro é legal. Muito bom mesmo. Cidade de Ossos, eu não fui muito fã do livro, mas é distopia. Tem o Esperança, Em Chamas, Jogos Vorazes, que é legal, é muito bem escrito, inclusive eu achei muito melhor. E vai instruir muito mais o cara que quer escrever distopia do que o Cidade de Ossos. E recentemente o autor brasileiro, Ricardo Ragazzo, um amigo nosso, também lançou uma distopia nacional. Então É chama verdade. Cidade Banida. Ricardo, queremos você Cidade aqui. Banida. Fazer igual o Danilo Gentili fala. Exato. A distopia tem sido tão apreciada que o canal Netflix, não sei se vocês estão por dentro, eles estão fazendo uma série de 8 episódios de um chamado 3%. Isso, eu vi. Esse é um vídeo que, na verdade, vinculava há muitos anos, já há alguns anos, que é a ideia de 3%, né, Da população. da população. Selecionada, uma coisa Isso. assim, para sobreviver. Bem legal isso, uma Muito distopia bacana. nacional. Nacional. Vamos ver aqui ó, as imagens das capas dos livros. Marcas Eternas. É a mais bonita, hein? Não sei porquê. Você acha que é a mais bonita? Puxar pro meu lado. Quem fez foi o Alex Nunes, um capista muito talentoso, né? Sim, sim. Você falou que é mais bonita. Você não gostou dessa capa. Eu falei, vai por mim, que ela é diferente das outras. Não, é verdade. Eu acabei gostando dela bastante agora, até brinquei que eu não tinha gostado na época. Porque a gente estava acostumado com outros estilos de capa, aquelas capas... Mas água com açúcar, né? Isso. Bem clichês, tradicionais. Exatamente. Agora não, é uma marca mesmo, né? Que, bem ou mal, dando certo ou não, as histórias deixam marcas eternas. Capas Exatamente. que lembram novelas, né? Exato. Vamos ver o próximo. A próxima é Outrora. Essa Nossa. daí ficou demais. Essa ficou legal. O Alex Nunes também, que é um capista fenomenal. Inclusive foi o Alex que fez a música de abertura do Em Contexto. Então, é muito legal porque tem aquela pegada de vários tipos de distopias ali. Não sei se vocês percebem ali. Tem o líder totalitarista que aparece no topo ali. no né? topo Embaixo do ali, rosto. numa espécie de uma projetado. projeção, né? O povo no fundo, na frente tem os militares. Essa capa me dá medo também, esse rosto parece meio Michael Myers. É? Halloween. Tá certo. Próximo. Círculo do Medo. Caminhos do Medo é outro livro. Círculo do Medo também, o Alfer Medeiros, né? Eu não gostei dos atores aí que estão nessa capa. Eu gostei, Das principalmente personagens aí. daquela Ele tá falando cabelo- isso. Ele tá falando isso porque essa foto fomos nós mesmos que produzimos. E aquela figura central ali é a própria Paola. Mas ficou legal. A minha família toda que tá ali, ó. menos as almas penadas que É, estão menos as flutuando almas penadas ali. aí que eu não Pelo menos trouxe. a gente espera que não seja ninguém. Não. Na edição. A próxima. Nossa. Essa aí do Alex Mir, né? O Alex Mir é o organizador e quem fez a capa foi o Rafael Victor. Talentosíssimo. O Alex Mir não veio porque ele não ia caber na... O Alex Mir é alto. Ele é muito Tem quase alto. 2 metros de altura. Vamos ver a próxima. Nanquim. O Alfer Medeiros também é organizador. Vocês curtiram essa daí? Gostei. Bastante. E Nanquim é perfeito pra dizer sobre o que a antologia diz, né? Porque realmente o Nanquim é a tinta que se usava, né? Pra criar histórias antigamente. Ah, No início da Millennials. escrita, né? É. Eles usavam isso na China. E a Então, última, Lindo. Metamorfose. Ah, que surpresa! O organizador sou eu mesmo. É. Metamorfose, coletânea de poemas. Explica um pouco essa capa. O que quer São os dizer? carvões. É um diamante no meio do carvão. É o que explica a metamorfose. Legal. Né? Então, sob muita pressão Como se o carvão que ocorrem as transformasse. transformações. Sobre as pressões do dia a dia, você produz as suas histórias, os seus poemas, os seus sentimentos, esse tipo de coisa. Bem legal. Muito legal. Curtiram? Muito legal. Sim, gostei bastante. Legal. Que tipo de contos você tem recebido, contos de amor, assim, histórias mais que tem uma maior abundância? Histórias de traição, histórias do que tem nessas histórias de amor? Eu recebo bastante história de traição. É muito engraçado. Eu falo, poxa, acho que muita gente traída aí, né? Mas tem algum tipo que você não recebe, que você fala, olha, a pessoa pode mandar mais porque é pra gente deixar mais eclético? Então, eu costumo balancear. Então, se eu percebo que está vindo muita história trágica, e o autor, às vezes, está com dúvida do que fazer, eu percebo que ele precisa de um direcionamento, eu até falo, olha, escreve alguma coisa feliz, porque é muito difícil você fazer um final feliz sem ser clichê.
se esse é aquele final que eu brinco de novela da Globo, todo mundo no casamento ouvindo o Lulu Santos. Lulu Santos? Eu costumo brincar, eu falo isso aos autores, falo, vamos fugir do clichê. Então, quando vem um final feliz, bacana, eu gosto muito. Inclusive, no último Strix, a vencedora do troféu na categoria romance fez um final feliz muito legal, que ela induzia o autor a achar... A Juliana Grilli. E ela induziu no conto a pensar que a garota estava no triângulo amoroso, só que, na verdade, o ciúme junto dos personagens era de um cão. Então, quando você descobre isso e termina de uma maneira assim, tão gostosa, você fica tão contente de ver que fugia daquela coisa trivial de Dona Flor e seus dois maridos, que eu gostei bastante. Então, eu acho que, diferente de feliz ou de triste, na verdade, o que eu sempre exijo dos autores é surpreender. Acho que o leitor, quando terminar, ele não pode esperar, não pode ser uma coisa que no primeiro parágrafo ele já tem uma ideia. Tem que ser uma coisa realmente que surpreenda, porque isso que vai ficar na mente dele quando ele terminar de ler. O Strix é um prêmio literário criado pela Andrus Editora para premiar os autores que mais se destacarem em cada categoria, né? Isso. Então a gente teve um dia 4 de julho e o próximo vai ser em fevereiro. Todo mundo que participar dessas coletâneas aqui agora vão concorrer a esse prêmio. É legal, né? A cerimônia foi muito legal, com tapete vermelho. Com certeza. Música tema, pô, foi bem legal. Aí você vê, eu não esqueço o nome de quem vencer, então sei que as pessoas realmente... Pro autor isso é uma grande oportunidade de ter o nome lembrado. Exatamente. E você, Paola, o pessoal tem mandado mais distopias de um tipo, ou... Mulheres protagonistas? Sei lá, como é que é? Como é que tem sido? Tem mulheres protagonistas, mas também tem homens protagonistas, né? E, em geral, são pessoas que sofrem com algum tipo de militarismo, né? Mas não necessariamente, eu queria até lembrar isso aos autores, que não necessariamente precisa escrever algo em que o militarismo está presente. Pode ser algo que não esteja ali aparente, mas um grande poder por trás comandando, sem ele estar aparente. Entendi. Então, o pessoal que manda isso daí. Isso também pode. Bom, até o dia 31 de agosto, né? Vamos colocar aqui no GC. 31 de agosto, recebimento de textos pro... Bom, põe no GC. Aí, aqui, ó. Recebimento de textos até 31 de agosto. E acho que o principal, né, para os autores, para quem está assistindo e quiser mandar, é assim, não é obrigação de mandar um conto perfeito. Porque o nosso papel como organizador é instruir esse autor. Isso. Então, mesmo que ele mande um conto com algum elemento faltando, que o final não está bom, ou que tem algum problema de escrita, eu, a Paola, o Alex, o Alfer, o pessoal todo, a gente tem como obrigação instruir, melhorar o ponto em que ele pode construir melhor a história, ele pode reenviar esse conto. Então a ideia não é pegar um autor que já tenha muita experiência, ou um cara que seja expert no tema. Tem uma história, você nunca escreveu, quer começar, quer treinar, quer fazer um teste, pode mandar um conto pra gente. A gente vai trabalhar junto com esse autor. A ideia é a gente, em conjunto, criar uma história bacana e o autor perceber essa evolução dele, né? Tem muito autor que quando manda a primeira versão e a última, eu pergunto: você percebeu a diferença do que você fez, do como tá agora? E eles sentem. Então, achei essa a ideia. Então, assim, o pessoal ficar tranquilo. Mandem, sem compromisso, sem perfeccionismo, que a gente trabalha. Tá bom. Vamos colocar aqui no GC agora os contatos de vocês? Cadê? Tá vindo. Aí. Tá vindo. Aí da Paola Giometti, que é o site. Aí o próximo GC é o Facebook da Paola, Paola Giometti. Podem procurá-la. Aí o próximo é o site do Leandro Schulai, que é o próprio nome dele, é muito fácil de lembrar. E mais fácil ainda é o Facebook, que é só Schulai. Só Schulai. Você conseguiu. É. Eu não consegui um só Rossato lá. Eu tive que colocar Edson.rossato.2. Foi mais rápido que meu pai, que minha irmã e que minha mãe. Tá certo. Pode mandar o conto que a gente ajuda vocês. Tá certo. E pessoal, agradeço a vocês pela presença, o papo foi muito gostoso. Vocês eu espero aqui quinta-feira que vem, os nossos contatos aqui do Em Contexto também aqui, eu espero que vocês participem da nossa página, do Instagram também. E vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço para todos.